Mensagem dia 8/1/2001. Quem a possui? Não há fortuna maior neste mundo que possa se igualar à misericórdia de Deus. E todo homem que reconhece que Jesus é vida, é amor, este ou esta pessoa está juntando um tesouro que não tem fim. No vocabulário dos homens, é dito que a vida depende de cada um conforme estuda. Enganam-se. Se dissessem primeiro, meu destino depende somente de Jesus, aí sim, poderiam estudar tudo que tem direito. Mas quem não pensa assim, vai de mal a pior. Para que viver só 60, 70 ou 80 anos? Isso não é vida. Não dizem que a vida é que nos ensina a viver? E a vida de quem é? Alguém a criou? Por que não tira as coisas do nada? Como poderias fazer uma ferramenta sem o material? E o material, quem foi que o fez? Alguém o fez. Nenhuma criança pode nascer só da própria mãe. Tem que ter a participação do pai. E os dois, quem os criou? Alguém fez isto, primeiro formou o corpo, o qual ainda não possuía vida, mas logo que se mexeu já tinha vida. Um assunto que, para os cientistas, não tem como criar vida sem usar as células, mas as células alguém as criou. E de onde tu achas que vem este mistério? Bom, esse mistério só ele, o Criador, tem e ninguém mais. Um milionário do antigo Egito, com toda aquela sua fortuna, mandou que fizessem uma enorme pirâmide, sendo que sacrificou milhares de pessoas só para guardar sua fortuna junto ao seu corpo, achando que um dia iria voltar para desfrutar de toda a sua fortuna, como de fato desfrutaram os ladrões que descobriram o que o faraó deixou. Agora o que restou deste homem? Só a pirâmide. E onde está sua vida? Nesses tempos modernos, os homens inventaram as máquinas mais velozes, sendo que com a fome do dinheiro, muitos perderam suas vidas. E as suas fortunas onde ficam? Elas não têm valor algum, pois se tivessem, comprariam a morte. Mas ninguém pode comprá-la, porque o nome inventor já diz tudo. Um certo escritor quis deixar sua obra como conhecedor da verdade. Então escreveu, e no fim de seus manuscritos, olhou tudo tão bonito, mas depois veio a se lamear. Diacho, não mencionei o principal, o nome de quem me deu a vida. E agora o que farei? Só posso pedir perdão. E esse se lamentou pelo erro que cometeu, mas depois se arrependeu pelo que fez. Então, ao pedir perdão, alcançou a vida. Hoje, no céu, vê com seus próprios olhos que na terra nada tinha feito, pois o que fez foi juntar uma montoeira de palavras vazias. Assim vive hoje a maioria, os que se acham os donos da verdade. Essa palavra só cabe a mim, só cabe a um, Jesus. Este sim é vida, pois sem ele nada funcionaria. Sem ele o céu não pertenceria a ninguém, a não ser somente a ele. Porém ele é tudo, mas tudo não teria vida sem ele. Quem procura comprar o seu amor não precisa de nada das coisas materiais, mas basta amar o próximo e não ter vergonha de nada. Se alguém não puder lhe mostrar um palácio, Jesus fez isto. Deu seu maior exemplo nascendo num estábulo. E quem é que foi visitá-lo primeiro? Foram os 3 reis magos. Pela lei dos homens, os 3 reis magos deveriam estar nos seus lugares, e esse menino é que deveria ir até seus palácios. Hoje, nós temos vida e somos reconhecidos no mundo inteiro. Somos os 3 reis magos. Quem a possui? Quem a possui o quê?
o que realmente Deus está querendo falar. Os 3 reis magos aqui estão querendo falar. Quem a possui? Existe a maioria das pessoas hoje que buscam possuir várias coisas. Riqueza, principalmente aqui na Terra. É o que ele alcança, é o que ele vê, é o que ele deseja. Isso lhe dá status. Isso lhe dá um falso respeito. Isso lhe dá garantia. Isso lhe dá prazer. Mas aqui, como Deus fala ao profeta, esse possuir, a gente sabe que tem tempo de validade. A gente não sabe quanto tempo a gente usufrui daquilo que adquiriu, aquilo que está possuindo. Então Deus aqui, ele fala, os 3 reis magos, né, que é essa mensagem deles, fala que a riqueza aqui na Terra, ela pode ser importante, mas não é tudo para o homem. Ou poderíamos dizer que não significa nada para o homem perante a Deus. Deus não olha a riqueza de ninguém, o poder de ninguém. É o contrário. Deus olha e admira aqueles mais humildes. Tanto é verdade que ele deu como exemplo o seu próprio filho, nascendo num estábulo, numa manjedoura. Poderia nascer no melhor palácio, cheio de riqueza. Era filho de Deus. Qual de nós deixaria, por livre vontade, espontânea vontade, um filho nascer em qualquer lugar? A gente, tendo capacidade, a gente quer comprar o melhor berço, a gente quer levar para a melhor maternidade, o melhor médico. Para quê? Para ter garantia para aquele filho amado que está nascendo. Mas isso é na nossa cabeça. A gente busca essa riqueza, esse poder, esse status. E aqui, nessa mensagem, a gente escuta uma explicação muito interessante. No começo da mensagem, já é falado assim: não há fortuna maior nesse mundo que pode igualar-se à misericórdia de Deus. E todo homem que reconhece que Jesus é vida, é amor, este ou esta pessoa está ajuntando um tesouro que não tem fim. É isso que a gente tem que buscar realmente. Deus aqui, ele não condena o rico, ele não condena nada, o estudioso, ele não condena nada, ele só está nos orientando que a gente tem que ter ele em primeiro lugar. Sempre ele em primeiro lugar. Você pode ser um bom profissional em qualquer área, um médico, um dentista, um advogado, um engenheiro, um bom pedreiro, um ótimo carpinteiro, mas que tenha Deus em primeiro lugar. Aí sim, você está buscando o teu conforto, mas pensando sempre em Deus. E daí o teu coração vai ser generoso, você vai fazer caridade, porque você está vencendo na vida e vai olhar para aquele irmão que não conseguiu nada. Não conseguiu, muitas vezes as pessoas falam, não conseguiu nada porque não lutou como eu lutei. O mundo não é para todo mundo igual. O mundo, às vezes, é cruel com um e fácil para o outro. Não é só por tua dedicação. Você também levou sorte nos teus negócios. Pegou o caminho, pegou um plantio que só deu fruto. Não bichou, não morreu. Então você não pode passar para o outro ou delegar ao outro que o outro foi incompetente, que o outro não buscou o conforto. E tudo aqui nessa mensagem, ela fala sobre isso. No vocabulário dos homens é dito que a vida depende de cada um conforme estuda. Cada um conforme estuda.
Quantas pessoas que a gente conhece que tem estudo, pós-graduação, e estão aí passando dificuldade? O estudo não garante nada. O estudo que ele pode fazer é facilitar a tua vida, abrindo portas para ti. Teu saber, o teu conhecer das coisas. Mas garantir vida? Não garante. Não garante nada. Então aqui fala, enganam-se. Se dissesse primeiro, meu destino depende somente de Jesus, aí sim poderia estudar tudo o que tens direito. Veja bem que Deus aqui, eles estão falando aqui, que Deus não está condenando aquele que estuda. Até o estudo trouxe muito avanço para a humanidade. Facilitou para a humanidade muita coisa. Trouxe muita desgraça, sim. Que tem aquele que faz as coisas por mal e aquele que faz as coisas por bem. Mas facilitou para todo mundo. Imagina nós hoje, com 7 bilhões de habitantes na Terra, tendo que plantar e colher tudo na enxada. Não teria como. Não teria como alimentar esse povo. Então a tecnologia é bem-vinda. Aonde que está o problema? É essas pessoas esquecerem de Deus. Pode ter um bom profissional, mas tendo sempre Deus acima de tudo. Ele tendo consciência de que uma enxada, por exemplo, uma simples enxada, ela não existiria se não tivesse Deus. Se não fosse Deus. Onde ele arrumou aquele metal? Onde ele arrumou aquela madeira, o cabo da enxada? Então, quando a pessoa começa a ver Deus em tudo, numa simples pedra, ele começa a ter uma visão diferente, ampla. Ele começa a agradecer a Deus pela natureza, pela dádiva, pela misericórdia de Deus. E não ser arrogante, soberbo, achando que tudo que ele adquiriu é por esforço próprio, dependendo só dele, do conhecimento dele. Deus aqui está falando, condena esse tipo de pessoas, que não reconhecem a divindade dele. Lá na frente, os 3 reis magos dão um exemplo. Um milionário antigo do Antigo Egito, com toda aquela fortuna, mandou que fizesse uma enorme pirâmide, onde sacrificou milhares de pessoas só para guardar sua fortuna junto ao seu corpo, achando que um dia iria voltar para desfrutar de toda a sua fortuna, como de fato desfrutaram. Mas os ladrões que descobriram o que o faraó deixou. Agora o que resta desse homem? A pergunta. Só a pirâmide. E onde está sua vida? Não adianta deixar fortunas ou viver uma vida inteira procurando fazer um império. Você vai acabar como aquele que morou embaixo de uma ponte, igual. Viver um pouco melhor do que aquele que viveu embaixo de uma ponte, mas vai se acabar do mesmo jeito, morrendo. Agora depende como é que esse milionário conduziu a vida e como é que aquele morador debaixo da ponte conduziu a vida. De repente aquele que morava embaixo da ponte não conseguiu nada porque só pensava em Deus. Ele dedicou a vida toda pensando em Deus. Não teve tempo para fazer fortuna. E aquele que fez o império não pensava em Deus, só pensava na sua fortuna. Eu vendo um vídeo de um empresário famoso aqui do sul, Santa Catarina, ele falando que ele vive 24 horas pensando na empresa dele. 24 horas. Ele não teve nem a decência de falar ao vivo 23 horas pensando na empresa, o que fazer na empresa, mas eu tiro 1 hora para Deus. E tem um império. Então quem que vai julgar ele? Não sou eu. Isso é Deus. Eu não sei o que se passa na cabeça dele, no coração dele. Mas olha a diferença de um vencedor aqui na terra e de um vencedor lá no céu. O profeta nasceu em 1935. Em 1972, ele largou tudo.
deixou de sonhar. Eu fico imaginando que depois dos 20 anos dele, depois do exército, ele foi buscar, digamos, vencer na vida, ter uma boa profissão. Mas viu que não era por ali que seria marcada a vida dele. Deus chamou ele com 37 anos. Então, praticamente, ele lutou para ser alguém na vida há 17 anos. Mas dedicou 47 anos. Ele amontoou essa fortuna. 47 anos fazendo uma poupança, guardando essa fortuna, criando esse império, mas não aqui, no céu. Alguém tem alguma dúvida que, por exemplo, esse homem não está no céu? Se ele não estiver no céu, com certeza, eu muito menos irei. Muita gente não vai. Porque ele dedicou, ele pensou, ele trabalhou só pensando, só para Deus. Então, esse é um exemplo a ser seguido. E nem por isso Deus o abandonou. Ele tinha o seu conforto suficiente para viver uma vida confortável. Ele e a família dele, sem precisar lutar até a morte. Deus olhou pela fidelidade dele, pela inteligência dele de ter escolhido, por exemplo, viver ao lado de Deus do que ao lado dos homens buscando fortuna. Então, que essa mensagem possa mostrar para a gente, para todos nós, que realmente o que interessa não é a riqueza aqui da terra. O que nos interessa é a vida eterna, é a riqueza que a gente pode possuir no céu um dia. É isso que os 3 reis magos estão falando aqui. Veja bem que Jesus esperou os 3 reis magos visitá-lo. Não foi ele, pobrezinho, que foi visitar os reis. Olha o tamanho do exemplo aqui. Então, que a gente não se preocupe, como na mensagem que mesmo fala, que você não tem um palácio para oferecer, que você não tem uma mansão para mostrar para a sociedade. A tua casa, ela tem que ter amor de Deus, Deus presente, amor à família, amor aos filhos, oração. Isso que importa. A casa pode ser meia água, coberta de palha, mas se tiver Deus, é uma mansão para Deus.